Durante a nossa série, essa série, quem gostou, quem foi impactado por essa série, Eu Declaro Guerra, foi bênção, não foi? A gente ouviu sobre um monte de coisa. A gente ouviu sobre os nossos pensamentos, a gente ouviu sobre um monte de coisa, é maravilhoso, né? A gente ouviu sobre os nossos pensamentos, a gente ouviu sobre as nossas palavras, sobre as nossas atitudes. E o Paulinho, no último sábado, quebrou nossa cara falando que a gente tem que sair do piloto automático. Top? Vocês estão aí? Agora, essa é a última, e se vocês lerem esse livro, que eu indico muito para vocês, chama Eu Declaro Guerra, do Levi Lusko, deve ter ali na livraria. No final ele fala assim, nós não podemos, e a mesma coisa se aplica para nós aqui que falamos, chegar para vocês e falar assim, ó, show, esses são os problemas que nós temos. Vocês identificaram problemas durante essa série que vocês tinham? Eu, um monte. Na verdade, eu só identifiquei problema, na verdade, na minha vida. Foi só isso. Declarei guerra aos problemas, mas identifiquei muita coisa. A gente não podia chegar aqui e falar assim, ó, galera, esses são os problemas, top, se vira. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. A parte final da série é sobre o como. Hoje eu vou falar para vocês sobre como. Nós declaramos guerra, certo? Nós levantamos as bandeiras e falamos, eu não quero mais isso na minha vida. Essa versão de mim que é do mal, eu não quero mais. Só que existe uma forma correta de batalhar, existe uma forma correta de travar essa guerra. Porque senão a gente fica refém das coisas que estão acontecendo. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que as nossas tentativas de mudar a nós mesmos não valem de nada. Quem já tentou mudar a si mesmo? Já tentou? Você conseguiu? Eu estou rindo, mas é de desespero. Já tentou mudar? Já falou, isso aqui eu quero mudar, mano. Eu quero tirar esse hábito daqui. Alguém que faz academia? Só para assim. Agora, você faz, né, Carol? Agora, quem já pagou ou já falou que ia fazer e não conseguiu? olha ao redor para você ver. Você não está sozinho. Eu queria... Esse é um assunto interessante, mas eu queria falar que eu e a Mari estamos, nesse momento, matriculados na academia. Vejam que eu falei matriculados. Veja bem a frase. A verdade é que a gente trabalha com transparência. Nós estamos matriculados. As nossas tentativas de mudar a nós mesmos não valem nada. Mesmo que com muito esforço nosso, meu e seu, tudo que a gente faz é faísca perto do impacto verdadeiro que a gente precisa para mudar a nossa vida. Às vezes a gente faz um hábito, aí a gente pega esse hábito e faz por 5 dias. E aí no sexto a gente fala, caraca, eu tô top mesmo, porque eu fiz por 5 dias. No ano tem mais de 300, não adiantou nada. As nossas tentativas são árduas. E percebam que eu vou ficar bem animado hoje. Não estou bravo, é só animação mesmo. Porque as nossas tentativas, vontade de chorar, não valem nada. Se você pegar a Bíblia, Deus fez isso com a gente. Deus pegou e falou assim, ó, cara, vocês estão vivendo mal, eu vou dar uma coisa para vocês, lei. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são Deus virando para a gente falando assim, ó, tenta mudar você mesmo. A lei, tá aqui, ó, uma série de regras. Mano, se você seguir isso aqui à risca, é top. Santo, tá comigo no céu. Falhou. Sinto muito. Alguém consegue seguir os 10 mandamentos aqui, topzera? São só 10, gente. Que isso? Só os 10 mandamentos. Mas, vejam, como nós não conseguimos fazer. A lei, inclusive, se você pegar a Bíblia, Deus deu a lei, deu os 10 mandamentos, durou 10 minutos. Porque o povo lá embaixo estava fazendo uma festa, um bezerro de ouro, e ninguém queria mais a lei. Não durou 10 minutos. É isso que nós, como povo, fazemos. Mas o que eu vim falar hoje para vocês é que existe uma arma secreta. Existe uma arma que o zap no truco. Quem manjou essa aqui? Entendeu? Tem que perguntar. O ás na manga.
a arma secreta, que é... Quem sabe quem é a arma secreta de Deus? Quem? Holy Spirit, ou Jesus Christ. Jesus Christ. Ele foi a arma secreta. Mas por que ele foi a arma secreta? Porque a mensagem do Evangelho não é tente, é confie. A mensagem do Evangelho, guarda essa frase com tudo que você tem. A mensagem do Evangelho, o porquê da Bíblia, não é tente, é confie. Por isso que Jesus é a arma secreta. A Bíblia cita muitas ressurreições. Quem lembra de alguma ressurreição na Bíblia? Alguém que estava morto e ressuscitou? Lázaro, o filho da viúva, Mateus 5,35, a filha da viúva. Um exercício de imaginação aqui comigo. Lázaro está lá dentro da tumba, tumba fechada, Jesus chega dias depois. Qual foi e qual era naquele momento o esforço que Lázaro estava fazendo para ressuscitar? Ué? O que Lázaro estava fazendo para... Mas Lázaro era meio estranho também, né? Porque está morto e não quer ressuscitar. Não estava fazendo nada. Imagina os caras, ô Lázaro, você também não fez nada para ajudar, pô? 10 mandamentos para você morreu, você não quer fazer mais nada. A filha da viúva, a mesma coisa, estava deitada e Jesus falou assim, vocês não veem? Não, o outro. Ela está só dormindo. Eu não lembro se é da viúva. Cara, eu já não lembro mais. É tanta ressurreição que Jesus fez que eu já não estou sabendo qual que é. Mas, Henrique, o que você quer dizer? Eu quero dizer que isso é um problema nosso. Porque o nosso problema é que nós continuamos tentando ter vida como se nós estivéssemos mortos. Morto faz alguma coisa para se ajudar a ressurreiçar? Morto faz alguma coisa para se ajudar a ressuscitar? Eu ia falar ressurgir, mas ia ficar pior. Ressuscitar? Vou falar mais uma vez. Calma aí, volta. Morto faz alguma coisa para ressuscitar? Faz? Não faz. Por quê? Porque morto tem poder? Morto não tem poder. A Bíblia fala que nós estávamos mortos. Tá ruim hoje. Nós estávamos... Vai tudo isso que eu falei que eu estava desconfortável. A Bíblia fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o salário do pecado é a morte. Levanta a mão se tem morto aqui. É sério. Todos nós estamos mortos em delitos e pecados. É o que a Bíblia fala. Se você não levantou a mão, você é um morto tentando ressuscitar. Porque está fazendo esforço. Vou continuar. Essa nossa atitude é porque o poder da vida não vem de nós. Vem de quem? Vem de Deus. Quem que ressuscitou Jesus? Quem que ressuscitou Lázaro? Quem que ressuscitou a filha ou o filho de todas as viúvas que tinham um filho morto? Quem que ressuscitou? Vocês não me levam a sério. O poder para a vida não é nosso e não vem de nós. Vem diretamente das mãos de Deus Pai. Essa é a parte séria da ministração. Olha o que diz 1 Pedro 1:3. Eu vou só ler para vocês, prestem muita atenção. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Deus nos concede tudo. Mesmo como mortos, que eu falei que nós estamos, nós temos tudo para uma vida de devoção. Significa que, mesmo mortos, você tem o poder de cumprir os 10 mandamentos. A Bíblia está falando que nós temos o poder. Vamos entender um pouco mais.
Um dos maiores erros que nós podemos cometer, falando da nossa série, por exemplo, eu declaro guerra, palavras, pensamentos e atitudes, é tentar fazer o que Deus tem que fazer, sem ter o poder dele. Faz sentido isso? Nós estamos tentando transformar a nossa vida, sem ter o poder de transformar a nossa vida. Vou perguntar de novo, você já tentou transformar a sua vida? Deu certo? Tem gente que está tentando até hoje, eu estou tentando até hoje. Sempre que eu vejo uma coisa errada na minha vida, eu vou lá e eu tento mudar, e aí eu fico sofrendo porque eu não, me frustro porque eu não consigo mudar aquilo. Nós podemos continuar tentando resolver na carne o que Deus já fez no Espírito, mas Ele já fez. Olha esse texto, que maravilha. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. A Bíblia está falando o seguinte: existem dois tipos de armas: as armas poderosas de Deus e as armas do mundo. Que tipo de armas nós estamos usando? Basicamente é isso que o versículo está perguntando. Quantos já assistiram Homem de Ferro 3? Aquele filme que o Homem de Ferro tem um monte de armadura. Eu vou pôr uma imagem aqui. Nossa. Enfim, eu vou explicar. Tá bom. Eu vou explicar. Essa imagem é o Tony Stark, né, que está com o negócio no peito aqui, e aquela armadura que ele está carregando. O que aconteceu? Em determinada parte do filme, o Jarvis não funcionou direito, a armadura não funcionou direito, e o Tony Stark achou melhor fazer o quê? Sair da armadura. E aí o que aconteceu? Como ele tinha que levar a armadura, o que ele fez? Amarrou e carregou. O que tem de errado nessa imagem? Pensa aí um minutinho. O que tem de errado nessa imagem? Está escuro. Não era exatamente isso que eu queria. O que tem de errado com o Tony Stark carregando a armadura? A armadura não foi feita para ser carregada. A armadura foi feita para quê? Para carregar. Faz sentido? Vamos tirar da imagem agora. Esse é o visual perfeito, porque a roupa não foi projetada para ser carregada, mas sim para carregar o Tony, enquanto ele cumpre o seu chamado de super-herói. Quando que o Tony Stark consegue os poderes dele? Com a armadura. Sem a armadura, o Tony Stark tem algum poder? Além de ser playboy, gênio, filantropo e fanboys entenderão essa. Quando colocamos nossa confiança constante em Jesus, temos acesso ao arsenal de armas e proteções que Ele tem. Significa, cara, que quando você deposita sua confiança em Jesus, não importa o que venha contra você, você não está usando as suas armas, você está usando as armas de Deus. O problema da nossa armadura é que a nossa armadura tem que ser vestida, tem que ser colocada. Nosso problema como cristãos, uma coisa que nós fazemos muito é aquela imagem do Tony Stark. Quantos conhecem a armadura de Deus? Está lá em Efésios. Não vou nem ler. Capacete da salvação, couraça da justiça. Top. O que a gente faz? Amarra no ombro e tenta carregar a armadura. É pesado. Isso é a dificuldade. É você tentar fazer e tentar carregar uma coisa que não é para você. Esse é o peso que nós carregamos. Nós estamos em Cristo, como o Tony está na armadura. Nós podemos pegar as armas que Deus criou para nós e para Jesus Cristo, como nosso filho mais velho, como nosso irmão mais velho, irmão mais velho, e falar assim: cara, topa essa arma que você usou contra a depressão. Vou usar ela também. Tope essa arma que você usou contra a calúnia. Vou usar também. Contra o medo. Vou usar também.
A nossa guerra, na verdade, é contra tudo aquilo que nos impede de vestir a nossa armadura. Eu vou ler uma lista aqui, presta bem atenção. Coisas que parecem paredes em nossa vida: orgulho, ansiedade, luxúria, ressentimento, ciúme, cobiça, amargura, condenação, vergonha, os abusos que nós sofremos, os traumas que nós temos, o comportamento compulsivo que nós temos, os vícios, a baixa autoestima. A lista é enorme. Eu, Henrique, me vi nessa lista. Eu me vejo tendo um monte desses problemas aqui, um monte dessas coisas que a gente falou durante a série Eu Declaro Guerra, que eu não sabia como lidar. Um monte dessas coisas dessa lista de pecados horríveis que eu li, estão em mim. Estão em mim. Porque quando alguém fala assim, o Anderson tem uma barba mais bonita, o Henrique nem tem barba. Pode ser que soe como uma coisa tranquila. Mas será que isso não me ofende? Foi só um exemplo bem besta, mas tudo o que nós fazemos pode afetar alguém. E isso pode ser um empecilho para que essa pessoa vista de verdade a armadura que Deus projetou para ela. Assim como nós. A reflexão é aqui assim, será que eu estou vestindo essa armadura? Porque se essas coisas me afetam, e a armadura era para impedir que essas coisas me afetassem, liga um alerta. Agora essas coisas, elas sempre puxam a gente para a direção errada. Sempre. Eu falei que eu estava desconfortável de falar sobre isso, porque tudo o que eu falei aqui é sobre a minha vida. A gente fica neutralizado quando a gente sofre com isso. Você já teve a impressão de que você não conseguia sair do lugar onde você está? Que você está com aquele problema, você está com aquele desejo, aquilo, você fala assim, eu oro, eu vou para o MAG, eu vou para o G100, eu vou para o culto, mas nada muda. Nada muda. E a gente fica triste por causa disso. Porque a gente fica paralisado, essas coisas, elas paralisam a gente. Mas como a gente já viu, nós estamos em guerra, certo? Isso é uma guerra. Não é uma coisa assim, o meu pecado. Não é simples. É uma guerra. O pecado tem tanto interesse em você, quanto você tem de largar ele. Agora eu queria que você pensasse uma coisa muito, muito, muito simples, com muito temor no meu coração. Se o Espírito Santo fosse retirado do mundo, fosse embora, a nossa vida mudaria? A nossa rotina. Pensa no seu dia a dia, pensa em todas as coisas que você faz. Se o Espírito Santo fosse embora, se a mensagem de hoje fosse eu falando assim, o Espírito Santo não existe mais, a nossa vida, a nossa rotina mudaria? Porque se nada se alterar, nós estamos lutando com as nossas próprias armas. Aí a gente passa o dia inteiro, a semana inteira batalhando com um monte de problema, com um monte de coisa, e o Espírito Santo do nosso lado, como um amigo, falando assim, cara, deixa eu te ajudar. Tá vendo esse problema que você tem? Eu tenho a solução o mais rápido possível. E você tá lá, Espírito Santo, rapidão, vou só resolver o negócio, velho. Rápido. Essa parte me pegou de jeito. Aí o Senhor me lembrou de uma canção que a gente canta muito aqui, e isso doeu meu coração. A gente canta assim, é assim que eu luto minhas guerras. Conhece essa canção? O que nós fazemos, quando nós falamos isso, é assim que eu luto as minhas guerras, e nós estamos usando armas nossas. O que a gente está afirmando para o Senhor? Deus, relaxa, é assim que eu luto as minhas guerras. A última vez que a gente cantou essa música, com que coração nós estávamos cantando? Nós estávamos realmente falando sobre as armas do Espírito Santo? Ou nós estávamos falando sobre as nossas próprias armas? A gente passa o tempo inteiro, e essa música é maravilhosa, ela é incrível, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Top! Mas a primeira parte, é assim que eu luto as minhas guerras? Eu não sei vocês, mas isso
quebra o meu coração, porque eu já cantei essa música sem usar as armas do Senhor. Eu já cantei muito essa música e o meu coração, naquele momento, enquanto eu estava cantando, era assim: Senhor, relaxa, né, velho? Eu vim até aqui, eu tenho 26 anos, eu vim até aqui, agora eu vou usar uma arma sua diferente? Eu cuidei desse problema desse jeito durante 4 anos, agora eu vou mudar? Ou até aquele pensamento assim: eu não sou digno de usar as armas que o Senhor tem. Deus ama o Anderson, o Joel, ama o Vini. As armas são para o Luiz. Cara, como o Luiz usa as armas de Deus. Top. Mas eu queria que vocês não ficassem tristes, porque eu realmente não vim aqui trazer essa notícia. Eu não vim aqui para jogar esse peso em vocês e falar assim: olha, nós não estamos usando as armas que o Espírito Santo tem para nós, apesar disso ser verdade. Depois de tudo isso, quem aqui está usando todas as armas que o Espírito Santo disponibiliza para nós? Dá uma olhada ao redor. Essa é a afirmação mais difícil que eu tive que fazer enquanto eu estudava isso aqui. Eu não uso as armas que o Espírito Santo me disponibiliza. Amém? Mas existe o outro lado dessa moeda. Porque como a gente leu no texto, existem 2 tipos de arma. Existem as armas que nós usamos e as armas que o Espírito Santo nos dá. Assim como existem os momentos em que nós não estamos usando as armas do Espírito Santo, existem os momentos e o acesso que nós temos que ter a essas armas. E o que eu queria falar para vocês é exatamente isso. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo em Filipenses 2, do 9 ao 11. A gente vai ler. Abre aí. Filipenses 2, versículo 9. Eu vou ler na NVT. Não está no slide. Abra sua Bíblia. Esse é um versículo muito poderoso. E essa é a parte onde nós ficamos muito felizes, porque esse versículo está na Bíblia. Só um minutinho, eu vou tomar uma água. Não lê antes, não, lê comigo. Filipenses 2, 9. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, Filho de Deus, amém? Nasceu de uma virgem, viveu uma vida inteira sem pecado nenhum, morreu por mim e por você, curou um monte de gente aqui, para poder mostrar para a gente como que se deve viver um varão valoroso, levou o meu e o seu pecado, para que eu e você tivéssemos acesso às armas que o Espírito Santo tem. Isso me dá um negócio. A boa notícia de hoje é que Jesus Cristo levou na cruz tudo o que te aflige. Tudo o que te aflige. Se você tem um problema e precisa de cura, Jesus levou todas as enfermidades. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que foi maravilhosa. Uma moça estava num evento, a moça estava ministrando sobre depressão. Como é que é o nome da moça que você não gosta? Priscila Alcântara. Sem expor ninguém. Ela estava pregando e ela foi e falou assim: muita gente pergunta como é que Jesus Cristo passou por depressão. Como é que eu posso sair da depressão? Porque você fala assim: Jesus Cristo passou por tudo para que a gente pudesse saber que tudo é possível de passar. Como é que ele passou por depressão? Lá no Getsemane, quando ele estava esperando o traidor chegar,
antes dele receber o beijo que demonstrava que era ele, a Bíblia fala que ele foi orar e ele chorou lágrimas de sangue, em uma tristeza profunda. O que é uma tristeza profunda? Depressão. Ah, que Jesus Cristo teve depressão? Calma com a heresia. Não vamos longe demais. Mas ele passou por uma tristeza profunda, a ponto de chorar lágrimas de sangue. Se você passa por uma tristeza profunda, creia nele, porque ele passou e ele sabe o que você está passando. Amém? Vamos ler outro texto. Romanos 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Abre aí. Fica com a Bíblia na mão que nós vamos ler mais uns 2 textos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Posso ler? Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem ao seu Filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem que ressuscitou Jesus dos mortos? A boa notícia de hoje é que no começo eu falei que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que Jesus Cristo fez quando ele morreu na cruz? Levou tudo. Então ele ressuscitou a mim e a você. Por isso que eu falei que nós estávamos lutando com as nossas armas como se nós estivéssemos mortos. Porque a gente não abraça isso de uma vez e fala assim: eu estou vivo porque Jesus Cristo está vivo. Eu tenho acesso às armas do Espírito Santo porque Jesus Cristo já levou tudo o que tinha que levar para me dar esse acesso. A arma secreta do reino de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia diz que no princípio, quando a terra era vazia e sem forma, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ele está desde o princípio. Desde o princípio. É o Espírito Santo que faz tudo. Tudo é o Espírito Santo que faz. Agora, eu queria que você ficasse em pé. Você parece, como diz o Luciano Subirá, para você achar que está acabando. Vamos ler João 14. João 14. Esse nós vamos ler inteiro. Capítulo inteiro. Vocês aguentam? João 14. Eu quis ler, por quê? Porque essas palavras aqui, elas são muito doces para vocês ouvirem só de mim. São palavras de amor que não dá para o Rick falar para vocês. Só lendo e ouvindo de Jesus mesmo. Por isso que nós temos que ler exatamente o que ele falou. João capítulo 14, versículo 1. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas, de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos.
E Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e que lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados pelo meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós, e não ao mundo em geral? Acho que essa é uma dúvida que todo mundo quer. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se destas palavras não são minhas, elas vêm do Pai, que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito mais tempo para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim. Eu vou ler de novo. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Eu vou ler mais uma vez o final do versículo 30. Ele não tem poder nenhum sobre mim. A Bíblia fala que nós morremos com Cristo e que nós ressuscitamos com Cristo. Se o inimigo não tem poder nenhum sobre Cristo, que poder ele tem sobre você? Não. Que poder ele tem sobre você? Que poder ele tem sobre nós? Nenhum. Pode se assentar mais um minutinho aí. Esse texto me deixa super animado. Tá legal, Rick. Mas e hoje? Como é que eu posso ter acesso
essa armadura do Espírito Santo, porque Jesus morreu na cruz, eu morri com Ele, Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, o inimigo não tem poder sobre Ele, então não tem poder sobre mim, mas eu continuo um refém das minhas armas. Eu continuo refém de lutar com o meu próprio braço, com a minha própria força. Como que eu acesso isso? Como é que a gente pode sair daqui hoje falando assim, eu visto a armadura que o Espírito Santo tem para mim? Arrependimento. A única forma de acessar a armadura que o Espírito Santo tem para mim e para você é nós nos arrependendo de usarmos as nossas armas. É nós nos arrependermos de ter resolvido aquele problema de um jeito que a gente achou que era bom. Sabe por quê? Porque hoje nós somos o quê? Um monte de gente que nem sabe se está acertando ou não em cada atitude, em cada palavra que a gente toma, cada palavra que a gente fala. Eu estou falando uma palavra aqui agora, não sei se eu estou acertando. Eu oro para que o Espírito Santo toque no coração de vocês. Quando você fala com a sua mãe, com o seu pai, com a sua namorada, com o seu chefe, cada palavra que a gente solta da nossa boca, a gente tem certeza de que ela está indo certa? Não tem. Cada atitude que a gente toma, eu aceitei isso aqui, eu recusei isso aqui, a gente tem certeza de que nós estamos indo no caminho certo? Nós não temos. Se não veio consequência, então beleza, então foi aquela ali eu acertei. Agora, se veio consequência, aquela eu errei. A gente consegue olhar para trás e ver, mas agora nós estamos criando. Qual é o próximo passo para eu e você acessarmos de uma vez por todas a armadura que o Espírito Santo tem? E quando cada tentação bater na nossa porta, fala assim, tentação, eu estou usando a armadura que o meu pai fez para mim. O capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Quando alguém virar para você e falar assim, mas você é salvo do quê? Você fala assim, eu sou salvo de mim mesmo. Eu fui salvo das obras más que eu mesmo faria. Esse é o capacete da salvação. A couraça da justiça é quando você recebeu uma proposta, que você fala assim, essa proposta vai denegrir o meu irmão. Essa proposta vai prejudicar o meu irmão. Você está vestido com a couraça da justiça e você fala, eu não vou prejudicar o meu irmão. Sem se importar com quem seja, eu não vou prejudicar. Essa é a armadura que o Senhor tem para nós. Como eu falei no começo, a mensagem do Evangelho não é tente, é confie. A mensagem do Evangelho não é tente. A mensagem de hoje é assim, se você está tentando resolver os seus problemas e sair dessas situações que você tem com as suas próprias forças, para. E deixa o Espírito Santo resolver o problema para você. Tem um segundo passo que eu queria falar com vocês. Agora, abra sua Bíblia em Lucas 11. Lucas 11, versículo 9. Essa é a parte mais empolgante da Bíblia para mim. É uma das partes que eu mais gosto. Eu gostaria muito de ver um sorriso no seu rosto depois que a gente lê esse versículo. Ó, o Lucão já está sorrindo, nem é agora. Abriu aí? Lucas 11, versículo 9. Eu já estou encerrando já. Foi rápido, não foi? Lucas 11, versículo 9. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos os que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu
dará o Espírito Santo a todos aqueles que... Não. O Senhor dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Fique em pé no seu lugar. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, amém? Amém? Quem está morto, levanta a mão. Que lindo esses mortos. Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou? Levanta a sua mão se Jesus Cristo morreu por você. Essa é a mensagem do Evangelho. O primeiro passo para eu poder ter a armadura do Espírito Santo, qual é? Arrependimento. E o segundo passo é pedir. Fala para a pessoa que está do seu lado, peça. Fala para a pessoa que está do seu lado, arrependa-se. Entenda, arrependimento que eu falo aqui, o arrependimento que eu falo aqui é um arrependimento diário. Henrique, eu já me arrependi um dia da minha vida passada, eu recebi o Senhor aqui no meu coração, eu creio que Jesus Cristo mora no meu coração. Jesus Cristo mora no seu coração, amém? Ele não saiu daí porque eu falei que você precisa se arrepender. Mas nós precisamos nos arrepender, porque como aquela frase que eu li antes, se o Espírito Santo saísse, a nossa rotina não mudaria. Nosso problema é que a gente, mesmo com Jesus no coração, continua fazendo o quê? Lutando as lutas com as nossas próprias armas. Tem mais uma frase que eu queria deixar no seu coração, não só deixar no seu coração, mas te desafiar. Arrependa-se, peça o Espírito Santo para o Senhor. Você pode forçar os seus inimigos a estar de joelhos quando você se coloca de joelhos. Essa é a única forma que nós encontramos de fazer todos os nossos inimigos estarem de joelhos na nossa frente. Estando de joelhos. Estando de joelhos. Quando nós nos humilhamos perante o Senhor, tudo o que nos aflige, tudo o que nos afeta, também se dobra. Porque no primeiro versículo que eu li, a Bíblia fala que o Senhor Jesus foi levado à glória, onde todo nome está abaixo do nome dEle. O nome dEle está sobre todo nome. Então todo problema que você tem, o nome de Jesus está acima. Tudo que você pensar, você pode começar a lista aí. A resposta é, o nome de Jesus está acima. E o desafio que eu queria fazer hoje para você, é você orar. É você fechar os seus olhos no seu lugar. É você sondar o seu coração do que você precisa se arrepender. Onde você está usando as armas que são suas. Onde você precisa da armadura que é do Espírito Santo. E o segundo passo é pedir. Feche os seus olhos. Sonda o seu coração nesse momento. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui, porque essa oração ela é sua. É o seu coração. São os seus problemas. É a sua vida que você vai entregar ou não. É a sua vida que você vai colocar nas mãos do Senhor ou não. Então comece a sondar o seu coração quanto a isso. Em nome de Jesus, Pai. Dá aos meus amigos a revelação disso, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um.